voz da vó. Oi, pessoal da terceira A. Oi, João Ferrugem. Um abraço para você. Professor Marcelo, obrigado por dar essa chance para a gente poder falar um pouquinho sobre o assunto. Eu vou fazer vários vídeos, porque eu não sei como é que o WhatsApp transmite esses vídeos, se ele pode ser muito longo ou não. Então nós vamos fazer vários vídeos, tá bom? Esse é o vídeo número 1, então. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que qualquer tipo de preconceito é um horror, né? Eu tenho horror a qualquer tipo de preconceito. Então é muito bom que o professor queira abordar esse assunto, né? E eu vou convidar aqui o meu marido, que sabe muito mais sobre o assunto do que eu, para falar para vocês, tá bom? Então eu estou desligando, vamos para o vídeo 2. Vídeo número 2. Essa é a claquete. Oi, pessoal, boa tarde. Eu estou falando boa tarde porque nós estamos gravando à tarde. Né? Boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que vocês vão assistir. Bom dia é o genérico. Como a Lilian falou, sou o marido dela, vírgula, há 50 anos, ponto. Estou aqui, eu sou brasileiro, nasci nessa terra sagrada e tenho como religião o judaísmo, como a Lilian. Pois não, dona Lilian, você lê a pergunta para mim? Sim, o que o judaísmo representa para você? Para nós, né? Para nossa família, eu acho mais fácil assim. Eu acho que a resposta está na minha apresentação. Eu sou brasileiro, geograficamente nasci nessa terra novamente sagrada e nós temos como religião o judaísmo. Meus pais, meus avós, meus sogros, no caso da Lilian, todos nós somos de origem judaica no que diz respeito à religião. Por isso, às vezes, a pessoa pergunta, você é brasileiro ou judeu? Sou brasileiro judeu. Como existem brasileiros católicos, como existem brasileiros budistas. Então, o judaísmo, para mim, representa a minha religião. É o caminho pelo qual nós acabamos escolhendo no passado a nos comunicarmos com Deus. Nós temos uma religião. A técnica que está falando que chega. Bom, agora o vídeo 3. Como o judaísmo observa as práticas nazistas? Com muita preocupação, com muita tristeza, porque, como a Lilian falou no começo, qualquer discriminação. O nazismo foi uma discriminação exagerada ao povo judeu, entre outros, aos ciganos, aos gays, Aos negros. aos negros não me lembro, mas é uma discriminação. Então, por quê? Imagine se a partir da próxima 1º de julho todas as pessoas da sua escola e que tivessem olhos azuis não pudessem sentar na mesma carteira que os outros, Beber água no mesmo bebê. não podia beber água no mesmo negócio, não podia almoçar no mesmo negócio, simplesmente porque teriam olhos azuis. Eu estou dando exemplo de olhos azuis porque é uma matéria magnífica que a Lilian admira muito. Eu vou passar para vocês depois um link onde tem um documentário chamado Olhos Azuis. É uma das coisas mais imprescindível de ser visto por Deus. É uma das coisas muito bonitas. E exatamente mostra isso, quer dizer, por que os judeus? Porque, sei lá. Então, a gente vê com muita preocupação, porque foi uma tristeza muito grande. Foi literalmente um atraso de vida. Uma vez eu li uma matéria dizendo que a Europa acabou na Segunda Guerra Mundial, porque, modéstia à parte, a nossa religião, inúmeros cientistas, músicos, artistas de uma forma geral, simplesmente foram assassinados por causa de uma teoria louca e por causa de um louco, né? É isso, vídeo 4. Como que você se sente com o crescente aumento do neofascismo no Brasil e no mundo?
Como qualquer grupo minoritário, muito preocupado. Assustador, né? É, assustador. Muito preocupado. Nós temos uma frase, na verdade são duas palavras, que no caso é em inglês, mas é quase uma teoria que chama Never Again, que em tradução literal é nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Então, qualquer grupo que tenta fazer para reviver esse desastre, a gente muito preocupado, principalmente quando a coisa vem se alastrando. Então, a gente se sente muito preocupado. A gente tem muitos movimentos para não esquecer jamais disso. Não esquecer jamais, exatamente. E se contar de filhos... E é muito importante contar. Tem uma história que o general americano, quando chegou nos campos de concentração, ele fez questão de convocar o pessoal deles que filmava e fotografava para documentar tudo aquilo, porque ele já previa naquela época, em 1945, que no futuro vai ter gente dizendo que isso não houve, que não aconteceu. E tem, né? Tem alguns grupos, principalmente... negacionistas. Dizendo que isso não aconteceu. E aconteceu, apesar dos meus pais terem vindo para o Brasil um pouco antes da guerra, e graças a Deus nós conseguimos viver juntos até que eles morreram. Os meus avós paternos eu não conheci porque eles foram assassinados na guerra. Então não é uma coisa tão longe. Eu tenho 75 anos, nós não estamos falando de uma coisa tão hipotética. Os meus avós paternos eu não conheci. A minha mãe perdeu toda a família. O resto da família se espalhou pelo mundo, fugiu. Os poucos que sobraram, ela perdeu todos os primos, as tias. E vocês veem, nós já estamos agora há tantos anos da guerra, né? Aliás, existe uma tradição judaica de se dar o nome da criança de algum parente próximo que faleceu. Então existe uma tradição judaica de dar o nome de um parente que morreu. Então o meu nome, que eu sou José Blanc, esse nome José veio do meu avô paterno que foi assassinado na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Então, com certeza não dá para esquecer. E isso são meus avós. Teve milhares, milhões de pessoas que perderam a irmã, o irmão, o filho, a mãe, o pai. Nos campos de concentração, a primeira coisa que eles faziam era separar, inclusive em termos de saúde, quem podia servir para trabalhar ou não. E uma das primeiras coisas que eles faziam é reduzir o ser humano ao mínimo possível. Então, quando se entrava no campo de concentração, eles tatuavam um número e a pessoa, a partir daquele instante, era conhecido como um número, para não ter identidade, para rebaixar ao máximo, tá? E isso ficava um número. Essas pessoas que ainda têm o braço tatuado, naturalmente já estão, a maioria está morrendo, mas de vez em quando a gente encontra eu tenho mesmo um amigo de idade que tem essa tatuagem no braço, e é muito triste as lembranças. Ele lembra todos os dias, sempre, né? A tatuagem ajuda. Agora eu acho que esse é o último vídeo. Como a nossa família encara esse fato na tradição judaica? O que o nazifascismo é para a nossa família? Eu acho que na verdade na verdade essa resposta está junto das respostas que eu dei, não foram muito objetivas, foram mais genéricas.
Mas, obviamente, como qualquer judeu, eu diria até como qualquer ser humano, com muita preocupação, né? Lógico. E como a Lília falou no início, eu reforcei também, isso vale para qualquer discriminação. Qualquer tipo de preconceito. Qualquer tipo de preconceito. Se amanhã tem um grupo aí que está brigando e tal, porque contra os negros, a preocupação é a mesma. É contra um grupo, contra uma minoria. No caso dos negros nem é minoria, né? Mas eu só queria acrescentar para me despedir, vocês falando, não tem tempo? Não tem tempo, é que você não pode ficar balançando. Não posso balançar. A minha mulher, além de artista, é técnica. Eu não sei exatamente de que cidade nem de que estado vocês estão. Mas eles estão num lugar mais quentinho que a gente. Mas pela referência do DDD, vocês estão no Nordeste. E existe uma ligação muito grande do judaísmo com o Nordeste. Diversas coisas que tem. O chapéu de couro. O chapéu de couro, por exemplo. Tem uma série de coisas que foram feitas, foram trazidas pelos judeus. Então, eu aconselho que vocês aprofundem esse. Hoje em dia, com o Google, etc., a coisa é fácil. Sei lá, põe no Google Judeus e Nordeste, vocês vão ver que riqueza. Nós tivemos há poucos anos visitando uma sinagoga em Recife, que foi a primeira sinagoga das Américas, para nós muito emocionante. E esse pessoal da sinagoga saiu de Recife e foi para os Estados Unidos. E lá eles fundaram uma cidadezinha chamada New York. Tem várias referências lá. Bom, é só procurar, é história, é só vocês levantarem. Mas tem muita ligação dos judeus com o Nordeste brasileiro. Tá? E também em termos de Inquisição, etc., há muito antes ainda do nazismo, com a Inquisição, muitos judeus foram obrigados a mudar de religião e, consequentemente, também mudar de nome. Então, praticamente todos os nomes, eles tiveram que inventar um sobrenome. Então, praticamente todos os nomes de fruta, árvore de fruta, né? Pereira, macieira, tal, são nomes de cristãos Nogueira. novos. Nogueira. São nomes de cristãos novos, quer dizer, judeus que foram convertidos ao catolicismo na marra, senão morria. E então, se pegar a origem, se for levantar, uma vez eu li um artigo que, se for fazer um flashback aí, uma quantidade muito grande de pessoas que moram no Brasil tem origem judaica. Então era isso, um abraço a vocês todos, meus elogios ao professor Marcelo. Não é fácil ser professor aqui nessa terra. Eu já fui professor, posso falar de cátedra. E boa sorte para todos os boa alunos. Boa sorte para todo aí, mundo. né? E pesquisem mais esse termo sobre judaísmo, que a nossa história é rica. A nossa, Brasil e judeus. Abraços a todos. Tchau, pessoal.